Olá, comunidade! Comunidade de Girassóis! Vem chegando para a nossa live maravilhosa! A primeira da semana, mas não a última. Até sexta-feira nós teremos muitas programações legais para vocês. Vem chegando, vai convidando a galera, vai chamando, porque hoje nós vamos falar de uma temática importante para nós educadores, para nós que compomos a sociedade soteropolitana, baiana, brasileira. Porque falar de educação, nós precisamos envolver a todos aqueles que serão beneficiados. E quando se trata de falar de protagonismo feminino, jovem, nos envolve diretamente. Convidando a galera. Nossa convidada já está na área. Olá, Sheilinha. Somos Resistência, PSOL. Olá, menina cientista. Nossa querida Carla Square já está na área. Aproveita, vai mandando o aviãozinho e chamando a galera para nossa live. Nós vamos receber Carla Oliveira Square. Ela é professora associada da UFBA, idealizadora do projeto Meninas na Ciência, Ciência de Dados. Oi, Edila, seja bem-vinda, querida. Oi, Sheilinha. Imaginem vocês, nós estamos na era da informação. Mas como nós temos trabalhado, lidado com essas informações a nosso favor. Então nós vamos receber a maravilhosa Carla, aqui representando o projeto Meninas na Ciência, na Ciência de Dados. Fixando aqui a nossa temática. Vai convidando a galera aí que a gente já vai começar. Oi, Drica! Cada vez mais nós precisamos discutir todos os projetos que venham agregar e trazer uma escola pública, uma educação pública de qualidade. Esses jovens precisam ser protagonistas. E o projeto Ciência de Dados, Meninas na Ciência de Dados, vem fazer esse protagonismo, vem fortalecer e incentivar esse protagonismo juvenil. Eita, nossa temática é grande, viu? Protagonistas. Oi, Sérgio. Seja bem-vindo, querido. Cris Fashion. Ubuntu Ever. Eu
Eu que agradeço, querida. Vamos receber com carinho. Galerinha, já chamou aí a turma de vocês? Já convidou todo mundo? Cadê Cris Oliveira? Que ainda não vira aqui o Butureva. Beijo, Cris. Assessora fiel, fidelíssima. Taíta, Guru, Carla Cajado, Claudinha, seja bem-vinda, Cal. Obrigada por ter realizado essa ponte entre mim e a Carla, uma parceria que não se finda, não se findará. Vamos chamar a nossa convidada. Afinal de contas, nós precisamos aproveitar todo o tempo que ela dispõe. Cadê você, menina? Recebam com carinho Carla Oliveira Square. Carla é doutora em Engenharia Química pela Unicamp. É idealizadora do projeto Menina na Ciência de Dados. Oi, Jana! Vamos receber com carinho a Carla, gente. Olá! Diretamente de onde você está? Eu estou em San Diego, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Uau! Convidada internacional, galera! Ô, Carlinha, eu sei da sua correria. Parabéns pela apresentação do projeto no dia 29. Eu desejo, né, que ele seja cada vez mais exitoso, que ele se espalhe pelo mundo e que nós tenhamos, sim, aqui no Brasil, na Bahia, em Salvador, mais escolas aderindo e abraçando esse projeto que faz da nossa juventude protagonistas, né? E o mais importante, nesse mundo, nessa atualidade, nessa era de informações, fazer com que essas informações estejam ao nosso favor. Então, é muito importante, desde já eu te agradeço a Cláudia, que fez essa ponte, a Cláudia, que é coordenadora na Escola do Estado, acho que é Henriqueta, se eu não me engano, e é vice-diretora em uma das nossas escolas municipais, a cidade de Jequié. É isso mesmo, a Carla já está falando aqui, que o projeto se espalhe pela rede. Ó, e eu tô aqui, viu? Espalhar coisas boas e que venham trazer, Carla, uma educação pública de qualidade é o que a gente precisa. Não é verdade? Fique à vontade, seja bem-vinda. Essa casa é sua. Olha, eu queria agradecer, né, acho que enormemente a esse convite, né, foi um convite feito em parceria, assim, né, através de Cláudia Cajado, né, ela é participante ativa dentro do projeto, né, dessa iniciativa que a gente começou desde 2018, né, então, na verdade, em 2018 a gente começou a formular, né, esse projeto, uma proposta que eu vou, assim, falar um pouquinho com vocês como foi isso. E a gente tem uma parceria muito forte, né, e assim, muito rica com as escolas, com 5 escolas públicas, né, de Salvador, e numa proposta muito particular, muito, assim, acredito que até inovadora, não é? Então, a gente já trabalha, né, eu sou professora da UFBA, né, professora do Departamento de Engenharia Química, né, da Universidade Federal da Bahia, né, do Programa de Engenharia Industrial, que a gente também tem na Escola Politécnica. Então, e há bastante tempo eu ministro uma disciplina que, para muitos estudantes, ela é chamada de matemática, né? Uma parte da matemática que é a estatística. Então, por muitos anos eu já ensino, né, eu ministro essa disciplina para os nossos estudantes da universidade. E o que a gente tem visto, né, é a possibilidade desses estudantes perceberem melhor a cidade, entenderem melhor processos, sistemas e a nossa cidade, utilizando dados e informações da própria cidade.
Então, o que aconteceu? Em 2018, o governo federal, o CNPq e o Ministério da Educação, ele lançou um edital com o objetivo de atrair meninas jovens do ensino fundamental e médio para cursos da área de ciências exatas, engenharia, matemática, física, né? Todas essas áreas que são mais ligadas à área de exatas. Então, a Sim. gente submeteu um projeto. Minha filha está aqui, eu estou ao vivo, meu amor. Desculpem. Então, assim, Não! Coloque ela aí para eu mandar um beijinho para ela. ela já correu com vergonha, porque ela sempre aparece assim, ela não sabe como fazer. Faz parte. Na verdade, a gente que está invadindo a sua casa, o seu espaço, então faz Ah, vocês são parte. super bem-vindos, super bem-vindos. Então, a gente submeteu um projeto, né, com o objetivo de aproximar meninas de escolas públicas, de 5 escolas públicas, que eu vou comentar aqui quais são, né, dessa área, que é uma área nova, né, profissionais novos, que é chamada uma área de ciência de dados, para apoiar a formação de futuros cientistas de dados, né? Esse Que nome é tão maravilha. bonito, né? A pessoa fala assim, É, né? sim, sim. O que é que tem por trás disso? E acha assim algo bem diferente, porque de fato não é comumente trabalhado, né? E existe um estigma muito grande em torno do trabalho com dados, né, né, Carla? Uhum. Pois é, então o que a gente queria mostrar, assim, queria envolvê-los, é mostrar que essa área de ciência de dados, ela independe de uma área de formação mais voltada para a matemática. Então, a área de engenharia, física, todas elas têm essa parte de ciência de dados, mas medicina, não é? Direito, esporte, educação física, né, veterinária, enfermagem, todas as áreas hoje, elas estão envolvidas nessa área que a gente chama ligada a dados, né? Hoje a gente levanta informações sobre aquele problema que a gente quer estudar, ou que a gente quer entender, dados de pacientes, ou dados de jogos, o que seja, em todas as áreas, e a gente tenta entender o que é aquele problema, aquele sistema, para poder propor soluções, né, para propor melhorias. Então, na nossa proposta, a gente gostaria de envolver os estudantes para que eles começassem a perceber quão importante essa área da matemática, que é a estatística, para entender melhor, né, a sociedade e a comunidade que eles vivem e para eles poderem propor também soluções para problemas da própria sociedade. Que Na maravilha! verdade, Gilmar, o que a gente queria muito é buscar é que eles pudessem se tornar futuramente, né, agentes de mudança dessa sociedade, protagonistas Perfeito. de mudança da sociedade. Então, a gente propôs esse projeto, as 5 escolas públicas que trabalham conosco, é a escola, né, Colégio Estadual Henriqueta Martins Catarino, Ah, Henriqueta. o Henriqueta, o Evaristo da Veiga, Mário Rocha Neto, Cidade Jequié, que é a única municipal que está com a gente, e o Colégio Ipiranga. Então, nesse primeiro momento, que foi uma atividade que a gente fez em 2019, né, uma ação inserindo dentro da escola, entendendo a dinâmica das escolas, entendendo os estudantes, encantando esses estudantes para a nossa área, encantando os professores também. Então, a gente desenvolveu um trabalho muito grande, né, no ano de 2019, buscando atingir 500 estudantes, 500 meninas dessas 5 escolas. A gente queria permitir que todas elas entendessem a proposta e, depois disso, passassem a dizer assim, olha, eu quero participar dessa iniciativa. Então, depois de uma etapa de encantamento, né, dessas estudantes, a gente passou para uma etapa que a gente chamou de formativa e informativa, que é uma atividade onde a gente fazia dinâmicas dentro das escolas. Durante 6 meses, toda semana a gente ia desenvolver atividades lúdicas com elas, de cozinha ligada à matemática, com computadores, sem computadores. Então, assim, tentando envolvê-las e fazer com que elas se aproximassem dessa área de ciência de dados, dessa área da matemática, que é da estatística. Depois a gente levou algumas dessas meninas à universidade, elas desenvolveram durante 6 meses também atividades com a gente também de formação e também atividades de pesquisa dentro dos laboratórios. Mas antes que eu esqueça, para desenvolver tudo isso, a gente teve um grande número de colaboradores, na sua maioria voluntários. No edital que a gente só tinha 3 bolsas de pesquisa para alunos de graduação.
15 bolsas para estudantes do ensino fundamental e 5 bolsas para professores de matemática ou ciências das escolas públicas. Então, era um grupo muito pequeno para trabalhar com esse universo muito grande. Mas Verdade. o bom, né, muito grande. Então, foi um desafio enorme. Mas o que a gente viu foram as pessoas acreditando nessa proposta, se envolvendo com a proposta, não é? Assim, participando como voluntários, são alunos de mestrado, alunos de doutorado, de graduação, profissionais da indústria, dentro e fora do estado e da cidade, querendo participar de alguma forma dessa iniciativa. Então, a gente abraçou esses estudantes, as escolas nos abraçaram também, que não seria possível fazer nada se não houvesse um Sem envolvimento dúvida. Essa grande das escolas. parceria, ela é fundamental, né? Cláudia escreveu aqui, é um projeto que promove protagonismo, iniciativa científica, ciências de dados, emancipação, o gosto pela matemática, a formação de professor e muito encantamento. Eu não tenho dúvida que precise desse encantamento e vocês conseguem encantar, porque com uma possibilidade tão pequena, tão remota, de bolsas, né? De financiamento e tal. E aí vocês conseguem vários voluntários, inclusive mestrandos, significa que vocês realmente conseguem que o projeto ele é cativante, ele é encantador, quando apresentado aí para a comunidade escolar e acadêmica. Pois é, a gente se encanta, né? Na verdade, quando a gente vê os estudantes, ouve os estudantes falando, a gente percebe as ansiedades dele, as crenças e as descrenças também, né? E tenta contribuir para uma nova formação, a gente se envolve mesmo. A gente tem 8 professores, 8 laboratórios de pesquisa da universidade, que agora participam do projeto, né? Eles abraçando estudantes para desenvolver pesquisa junto com seus alunos de mestrado e doutorado. Então, a gente vê um envolvimento de pessoas, de profissionais que antes não tinham conhecimento desse ambiente escolar, eram tão afastados e agora se aproximam e querem participar, né, de ações que possam promover a mudança desses jovens também. Então, em 2019, a gente focou nossas atividades voltada muito para trabalhar com as estudantes meninas, porque o edital também, né, apesar de ser, a gente sabe que existem muitas fragilidades ligadas, né, à mulher, a posição da mulher dentro da área de tecnologia, né, ela tem uma posição mais de poder nas áreas de saúde, mas menos significativa, muito menos significativa nas áreas de tecnologia, né, e tudo, em ciências da computação, engenharia, né, economia. Então, a gente queria promover a possibilidade dessas estudantes se perceberem também nessas áreas. Então, a gente focou as atividades em 2019 para elas, mas em 2020, o que a gente percebeu é que a gente não conseguiria, né, a gente já tinha essa crença, a gente não conseguiria promover uma mudança na sociedade sem conversar com todos, sem promover uma conversa entre estudantes meninos e meninas, e eles juntos perceberem que essa sociedade precisa mudar, ela precisa ser mais inclusiva, ela precisa, né, ter agentes de mudança social, de gênero, que considere gênero, raça, que considere a sociedade como um todo. Então, esse ano a gente fez uma proposta, a gente começou a ter uma parceria muito maior agora com a Fundação Itaú Social, onde a gente começou a ter um número muito maior de bolsas para estudantes, especialmente estudantes das escolas públicas. E a gente tinha um projeto, né, tantas coisas que a gente gostaria de fazer, e a pandemia chegou. Então, a gente se viu, né, no momento de ter que refletir, encontrar saídas para se trabalhar e continuar um projeto que a gente acredita que não deveria parar mesmo com a pandemia, porque foi muito esforço de atrair, de conseguir, né, firmar, ter laços mesmo, né, de compromisso com os estudantes, com os professores, com as escolas, que a gente não podia perder. Não pode quebrar esse vínculo, não é, Carla? Para que isso não desestimule, para que não perca aquilo que já foi conquistado. É mesmo, Gilmara, porque se a gente... não era fácil, né? Imagina, a gente chega para os estudantes que não estão acostumados e diz, por que eu tenho que estudar tudo isso, né? Se eu não quero, né, seguir essa área, né? Então, assim, para eles entenderem que é importante uma área para a formação deles como um todo, então a gente fez várias dinâmicas incríveis com eles, assim, que a gente, se eu falar que eu vou até começar a chorar, eu sempre choro quando eu falo desse projeto, né? As pessoas já Deus! Menina dos olhos, a menina
Meninas da Ciência de Dados, a menina dos olhos de Carla. É lindo, é lindo. Elas sabem disso. Eu envolvo, Gilmara, a gente envolve todos, né? Todas as pessoas que me Achei conhecem já muito ouviram falar desse curioso. projeto. Eu achei muito interessante. A Claudinha sempre me falava, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma das atividades na cidade de Jequié. E aí, Cláudia Gil, chama a Carla, chama a Carla. Eu, ai, que maravilha, adoro! E assim, o mais interessante é você colocar os meninos também nessa discussão. Porque se a gente precisa, se a gente deve desenvolver uma sociedade que não seja machista, que não seja racista, todos precisam estar envolvidos, imbricados, né? Responsabilizados, porque a sociedade são feitas de meninos, meninas, homens, mulheres, enfim, e todos precisam estar envolvidos nessa discussão para que seja uma força-tarefa, mas uma corda levantada com muita força, né? Porque a gente tem muitos estigmas para ser quebrados, muitos, né? Essa questão do papel da mulher na sociedade, a forma como, o que ela pode desempenhar, o que a menina hoje, a valorização, o empoderamento dessa menina que pode se tornar uma cientista, sim, futuramente, por que não, né? Uma doutora, uma mestra, enfim. Então, isso tudo, gente, essa semente lançada é na escola. É verdade, é verdade. E a gente vê isso quando a gente percebe uma mudança no discurso dessas estudantes, né? Antes, quando elas queriam ter algum tipo de profissão, né? E tudo, elas mudam, né? Elas abrem um leque de profissões que elas gostariam de ser, o que é que elas podem fazer, a fala, né? Mais empoderada delas, né? Eu quero fazer isso, eu posso ser o que eu quiser. Então a gente começa a perceber que, assim, que é possível uma mudança. Perfeito. Então, esse ano a gente envolveu os estudantes, a gente começou, né, frente a toda a questão da pandemia, a gente tem uma equipe extraordinária de estudantes que trabalham conosco, né, e alguns professores também esse ano. Então, assim, e eles se envolvem muito, né, a gente até brinca com eles, né, eles agora têm bolsa, a gente passaram os primeiros 6 meses sem bolsa, trabalhando sem bolsa no projeto, né, porque demorou a sair o recurso e tudo, por uma questão mais burocrática. E eles trabalhavam da mesma forma, e a gente diz, ó, houve uma contratação, então o trabalho que foi contratado para 10 horas, eles trabalham 20 ou 30, porque depois que a gente sabe, a Nossa, gente que não pode parar. dedicação. Mas assim, aí o que a gente fez? Então esse grupo, né, ele criou um website, né, um site na web, onde traz várias informações e conteúdos para os professores e estudantes acessarem, Ai, que para bacana. entenderem mais, né, a relação da ciência de dados com o seu cotidiano. Então, a verdade, a gente queria trazer ferramentas para que eles pudessem utilizar em sala de aula e também com os estudantes. Além disso, a gente começou a fazer o que a gente chamou de café com dados. Então, uma vez por semana, agora está acontecendo às quartas-feiras, a gente convida um profissional, né, que trabalha com a parte de ciência de dados para falar sobre uma área específica, né, uma área em que ele trabalha, em como a ciência de dados é importante. Então, a gente já teve, por exemplo, o comentarista do Sport TV, Daniel Tanaka, né, Takada, ele Uau! falou sobre o esporte, a ciência de dados no esporte. A gente teve, né, Júlio Trescente, que trabalha com direito de forma, né, nacional também, desenvolve vários trabalhos para Brasília. A gente teve o professor Sandro Cabral falando um pouco sobre a delegacia das mulheres. Gabriela de Queiroz, que é uma cientista de dados, né, que mora hoje, brasileira, mas mora hoje, né, em São Francisco, onde ela promove a diversidade de gênero em várias áreas, né, tanto inteligência artificial, como várias áreas também, né, de atuação. Então, a gente teve profissionais diversos, a gente teve alunos também nossos, né, falando sobre justiça social, professores falando sobre gênero, sobre viés na área de ensino, da educação, questões raciais. Então, a gente promoveu uma discussão muito rica para esses Que professores, né? bacana. E era aberto ao público em geral, né? Olha, Só que a gente, assim, claro, tem os nossos meios de comunicação ainda muito tímidos, é claro, né? E verdade. tudo. Então, assim, a gente fez isso, então a gente tem Nossos esse alunos envolvimento. aqui de Salvador também participaram? Pois é, os professores das escolas públicas, sim, né? Vários professores. Os estudantes, a gente tem outra ação que é já com os estudantes. Então, nas sextas-feiras, desde o início do ano, quer dizer, desde o ano passado,
a gente desenvolve uma atividade com as meninas muito, assim, eu diria assim, encantadora, né, e motivadora para elas, que é para falar sobre mulheres que mudaram o Brasil e o mundo. Então, a gente traz exemplos de mulheres de várias áreas e essas meninas estudantes, elas produzem podcasts falando sobre essas mulheres. Meu Então, a gente Deus, que continuou fazendo maravilha. isso às sextas-feiras com elas, mesmo em ambiente virtual. E depois, onde a equipe já estava mais experiente para trabalhar, as estudantes também já estavam mais experientes para essa discussão virtual, a gente passou a voltar a discutir os outros temas da área, né? Que é a parte de ciência de dados, inteligência artificial, exploração gráfica, né, de informações. Lembra todos aqueles gráficos que a gente recebe quando vê as notícias, né, os jornais, e a gente olha aquilo ali e não sabe o que aquilo significa. Eles, pronto, então agora a gente consegue entender melhor. Então a gente começou a trabalhar com elas 2 vezes por semana e a gente propôs, junto com 2 escolas, o Henriqueta e o Evaristo, a gente tem uma disciplina que eu diria assim, que é inédita, eu diria até no Brasil, eu sei que em Salvador, na Bahia, é mais inédita no Brasil, que é uma disciplina sobre inteligência artificial para estudantes do ensino médio. Que Olha que chique, então eles bacana! Chiquérrimo! muito chique, né? A cara do país de primeiro mundo, né? Porque no país Pois de primeiro mundo, isso não é novidade. Pois é. Então, assim, eles se veem, eles dizem assim, como é que eu uso inteligência artificial, essa parte de robótica? Como é que eu uso isso mais para a Sim! melhoria da minha cidade, da minha comunidade? Então, a nossa discussão não é trabalhar com eles conceitos e teorias, mas sim entender como é que eu uso toda essa tecnologia que está aí apresentada e que eles podem produzir também no futuro, como é que eu uso isso para o bem da minha sociedade. Então, é incrível vê-los discutindo, Maravilhoso. trazendo os anseios, né? Todos aqueles estigmas que a gente tem, os robôs vão ocupar nosso espaço, eles vão tomar nossos empregos, e por que não vão tomar? Eles são capazes disso, não são capazes daquilo. Então, a gente começa a discutir com eles num formato que é muito enriquecedor para ambos, né? Tanto para a gente que está de um lado, quanto para eles também, né? Que são jovens, com outros anseios. Então, a gente tem essa atividade. E, Gilmar, a gente tem uma atividade que eu acho que vai também, né, e certamente vai favorecer a todo um público escolar. A gente está construindo um site sobre a cidade de Salvador, mas com perguntas na visão dos estudantes. Por exemplo, quando Incrível! se investe em educação na minha cidade? Então, a gente mostra esse investimento. Ou quantas salas de cinema, né, se tem na cidade, né? Ou com relação a esportes, quadras esportivas, ou número de acidentes, ou número de assaltos. Então, esses estudantes vão conseguir, na linguagem e num formato muito simples, visual, gráfico, eles vão começar a refletir sobre a cidade, a mudança na cidade, por exemplo. Por que existia tanto acesso ao cinema tantos anos atrás e agora o acesso é tão pequeno? Ou porque eu nunca fui ao cinema se existem tantas salas de cinema? Não é? Ou então, assim, porque o sistema de mobilidade pública nosso é nesse formato e não favorece, por exemplo, o uso de bicicletas. Então, assim, toda uma questão da cidade, de uso da cidade, de uma Perfeito, proposta moderna da Carlinha! cidade. E é Que para todo coisa mundo, né? maravilhosa! Aí vai ser aberto? Aberto, livre para acesso de todos, né? Então a gente está nesse esforço de construir. Não é fácil, porque a gente coletar esses dados, essas informações, eles estão em Sim, vários locais, claro! mas a gente espera que até o ano que vem a gente tenha uma primeira versão para esse público poder criticar, poder falar mal, falar bem, para a Que gente ir levando. maravilha, nossa! Eu assim tenho trazido temáticas aqui nas lives que cada vez mais eu me encanto com as possibilidades que a gente tem de intervir, de influenciar, de contribuir para a nossa sociedade. E assim, você trazer o projeto Meninas na Ciência de Dados e tudo que está por trás a intencionalidade, porque tudo é intencional, né, Carlinha? Então, Isso. trazer esse protagonismo, fazer com que esse jovem ele seja inserido nessa dinâmica da transformação da sociedade e de que forma que eu posso contribuir, é maravilhoso esse protagonismo. Na semana passada, no dia, Gilmária, eu fiz uma live. Você conhece um pouco Salvador, né? Conheço, conheço. Então, eu fiz uma live no Dia da Juventude. Hoje nós estamos no dia... Ai, gente, agora me esqueci.
Semana passada, na terça-feira, eu fiz uma live, na quarta-feira, eu fiz uma live na Praça da Piedade, no Dia da Juventude. Todo mundo, Gil, você tá doida, não sei o que. Eu digo, gente, eu tive essa ideia, eu quero realizar, eu quero entrevistar os jovens da Praça da Piedade. Além de convidar alguns para dividir a tela comigo, eu quero lá no meio do povo. Gente, sabe o que mais me... 29 é hoje, né, Florzinha? Eu não sei qual foi o dia, acho que foi 21, 22, não me lembro. E daí, Carla, nós abordamos jovens na Praça da Piedade e a maioria deles disseram que queriam ter uma experiência fora do Brasil. Meu sonho é estar fora do Brasil, sabe? Uma jovem veio falar, nós jovens precisamos estar mais engajados na política, na formação da sociedade. Eu fiquei assim, embebecida, porque nós não estamos dando lugar à fala desses jovens. Ainda é muito sutil essa fala e essa participação. Eu fiquei super feliz. Porque eles foram lá na frente da telinha, no Instagram, ao vivo, e disseram, olha, eu quero que a educação seja melhor, eu quero uma educação que eu não esteja só na sala de aula copiando e respondendo atividades, eu quero fazer outras coisas, eu quero que a escola seja mais produtiva, mais divertida, que as aulas sejam mais dinâmicas. Eles foram lá e disseram. Então, ouvir isso... Você pensa em políticas públicas, você pensa em projetos para quem? Para que público? A que público você vai atender? Quais são as expectativas que você precisa alcançar com aquilo que você está propondo? Então, ouvir você só me deixa mais entusiasmada em poder contribuir, assim, de fato, para a nossa educação pública. Esses jovens de Mara, assim, essa aproximação por exemplo, que você promoveu com esses estudantes, né, eles se verem, né, assim, eu acredito que muitos deles se sentem invisíveis dentro de uma sociedade, né, a gente vê as novelas, ou a gente vê as noticiários, e a gente não tem um poder de estar ali, né, um lugar de falar naqueles ambientes. Então, a gente ser permitido a falar nesses ambientes, permitir que nossos estudantes, né, ele tem essa voz que eles têm, ele seja compartilhada, eles mostram o que eles querem, é incrível. A gente teve isso no projeto também, a gente foi convidado pela mídia local, né, para dar entrevistas, né, nos jornais, e a gente, né, levando os estudantes, a gente percebia, né, o prazer deles estarem demonstrando, né, tanto o conhecimento que eles tinham adquirido, mas também os sentimentos que eles queriam trazer naquele momento, né? A gente chegou aí, a mídia internacional, nacional também, e agora, como você sabe, né, a gente acabou de apresentar o projeto no Instituto Lehman, que fica na Universidade de Stanford, que é um instituto voltado para estudos de melhoria da educação no Brasil. Conheço. Então, você vê, nos Estados Unidos a gente tem um instituto desse pensando e a gente é convidado a falar. E quando a gente fala desse projeto lindo, né, que a gente desenvolve na universidade, né, junto com essas escolas, a gente vê que há um envolvimento de pessoas porque eles acreditam que um movimento foi feito. A gente tem parceria com o INSPER de São Paulo para trabalhar tentando medir o impacto das ações do projeto. Então, como é que a gente mede isso? Então, há muitos desafios, porque assim, um passo para se chegar a uma política pública, ele é longo, né? A gente, por exemplo, quando a gente propôs esse projeto, Mário, preciso dizer a você, a gente tinha um grupo de pessoas elaborando, né? Muitos estudantes com a gente, comigo lá, e alguns deles faziam, Carla, nesse edital a gente pode trabalhar com uma escola ou com 5 escolas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com uma esse ano, e quando tiver um novo edital, a gente trabalha com mais. Eu fiz, não. A gente tem que trabalhar com 5, o máximo é 5, porque então a gente vai trabalhar com 5, o máximo que a gente puder. Gilmara, quando a gente começou, eu fiquei louca, porque cada escola tem a sua particularidade, tem a sua dinâmica, tem os seus alunos, os estudantes são diferentes. Então, quando eu achava que a gente podia fazer algo padronizado, tudo mudou, a gente tinha que mudar tudo para cada escola. Os estudantes eram diferentes, né? E a gente queria fazer algo mais personalizado. Exatamente, Carlinha. Um desafio. Então, quando você disse, vamos promover, foi o que o Lehman também falou hoje, o centro, ele falou, Carla, como é que a gente promove isso? É um desafio grande, porque
a gente quer manter, né, essa aproximação com os estudantes? Como é que a gente promove iniciativa que permita essa aproximação com os estudantes e com os professores e que essa proposta seja individualizada também, né? O que eles querem fazer? Por isso que ações como construir um site onde tenho várias áreas de conhecimento, um grupo de estudantes, por exemplo, uma escola que está mais voltada a estudar a área de meio ambiente, ela vai ter questões ligadas ao meio ambiente. Outra escola que quer trabalhar acessibilidade ou mobilidade pública, ele vai ter questões ligadas à mobilidade. Sim. Então, o que a gente quer é promover, né, essa possibilidade de ferramentas onde cada professor, seja ele de dança, de arte, português, geografia, história, qualquer um deles diga assim, olha, eu me sinto parte desse projeto. Porque eu vejo na ciência de dados uma linha que nos conecta, porque se fala tanto, Gilmar, diz assim, ó, a gente tem que trabalhar de forma integrada entre as disciplinas, só que tu pergunta, como é que a gente faz isso? Como é que a gente integra isso? Então, uma forma que a gente acredita é através desse conhecimento da cidade, utilizando dados, onde cada um contribui de uma forma diferente. Gilmara, mas eu não posso falar tanto não, viu? Você, né, eu quero ouvir um pouco de você, porque o que acontece? Eu falo demais sobre esse projeto. Não, que de forma alguma, você aqui é a estrela da noite. A gente quer saber tudo sobre o projeto, se encantar, se embebecer, se inebriar, para que a gente ganhe forças para cada vez mais pensar de que forma a gente contribui para que as escolas públicas estejam, de fato, oferecendo uma educação para aquele a quem se destina. Né? Então, eu penso, Carlinha, que a gente minimiza as possibilidades e a capacidade da juventude de fazer esse protagonismo. A sociedade não dá muita vazão. Jovem só quer saber de curtir, jovem só quer saber de levar a vida numa boa e de, sabe, não se interessa pelos estudos, e isso não é verdade. Eu acho que talvez o nosso desafio, né? Eu sou mãe de 2 filhas, uma de 14 anos e uma de hoje, ela tem 10 anos, que assim, o desafio é entender nesses jovens, eu acredito, o que pode fazê-los se motivar, né? Assim, dizer assim, olha, eu quero fazer isso. E projetos como esse, para você ter uma ideia, minhas próprias filhas se envolveram de uma forma assim, incrível, né? Essas postagens que são colocadas agora, né, no Instagram, o próprio, né, a colocação do como é que eu diria, do podcast das meninas no Spotify, sim. É feita pela minha filha mais velha, essa de 14 anos. Então ela organiza isso para mim. Nossa, olha aí, totalmente engajada. A menor, onde a gente te encontra com os estudantes, ela estava lá, né, ajudando a distribuir os lanches, ela preparava cookies para as meninas, né, biscoitos e bolo, ela queria estar junto e assim, promovia, era muito legal. Então, não só ela, mas como vários estudantes, né, professores, às vezes a gente fica achando assim, por que a cidade não se envolve mais? Por que não? Eu acho que às vezes a gente não sabe como. Eu digo isso como educadora. Eu trabalhei na universidade, né? Desde 2009 sou professora da UFBA. Sempre tive, né, anseio de ter uma ação mais social, mais próxima. Sempre meus estudantes trabalharam com questões sociais em sala de aula. Mas eu nunca tinha encontrado uma forma de fazer isso. Até que, em 2015, eu morei também nos Estados Unidos. Né? Só para vocês entenderem, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Inteira. Né? Então, desde o ensino primário até a saída da universidade, foi em escola pública. Então, veja bem, quando se faz isso, eu vivenciei várias escolas, não foi uma. Eu estudei em 8 escolas públicas diferentes durante o meu ensino primário até o ensino médio, porque a gente se mudava muito por uma questão econômica, né? Meu pai às vezes estava trabalhando, outras vezes não, então a gente se mudava muito por vários estados do Nordeste. E essa foi a minha vida, essa vivência de escola pública. Estudei em escola técnica, depois fui para a universidade pública, mestrado, doutorado em escola pública, e em 2015. Então, é uma vida grande toda ligada ao ensino público. Em 2015, a gente veio morar nos Estados Unidos, eu vim estudar 1 ano aqui, já como professora, né? A gente pode sair 1 ano para estudar, para melhorar. Minhas 2 filhas foram para uma escola pública aqui. E dentro de uma escola pública, a minha filha mais velha, na época, ela tinha 9 anos, ela teve que desenvolver um projeto de ciências, mas era exigido que ela realizasse experimento, ela tinha que levantar dados. Ela não podia fazer uma apresentação só.
Então, naquele momento, eles forneceram documentos que me permitiram ver, poxa, incrível isso, tão ligado à minha área, né, que eu trabalho com dados, então é possível fazer. Sim. Então, você vê como as coisas acontecem. Isso aconteceu numa Natural. das... Em que série, Carlinha? Em que série? Ela fazia o terceiro ano, que é aquele terceiro ano do fundamental, né? Sim. Que Pronto, corresponde à terceira segunda, série. à antiga É, segunda série. ela tinha 9 anos, eu acho que, na 9 anos. verdade, é, é Terceira é o quarto ano. Equivalente quarto aqui ao ano. quarto ano. A Isso, isso. antiga terceira série. E já Pronto, desenvolvendo projetos com experimentos. um Numa escola experimento. Então, pública dos Estados Unidos. Imagine, ó. pois Anos-luz. Pois é, quando a gente voltou, a gente já tinha experiência delas desenvolvendo atividades em projetos de ciência, mas não nesse formato tão científico, com todos os passos. Então, quando eu voltei, eu fiquei reflexiva, dizendo assim, olha, é possível a gente fazer isso numa escola pública aqui? Como fazer? 2 anos depois, apareceu esse edital, como eu falei, do CNPq, propondo a aproximação da universidade com escolas. Eu disse, pronto, é agora que a gente quer fazer e a gente vai fazer. Então, Pronto. as coisas fluem, né, e tudo, e a gente diz, olha, às vezes é o universo fluindo nessa direção. Eu digo, é o universo fluindo aqui para estar Totalmente. conversando aqui com você, da gente ter Cláudia, que é eu brinco com ela assim, é uma profissional incrível, né, e admirável. A É. gente tem profissionais incríveis nessas escolas. Temos Cláudia, temos várias. Eu não vou nomear aqui não, viu? Porque se eu começar a nomear e esquecer de uma, vai ser injusto. Mas a gente tem Vai profissionais ser, vai dar incríveis. ciúmes. Então, assim, que era esse projeto e que estavam dia e noite com a gente lá. E os estudantes também, né, lá com a gente. Então, assim, hoje, sinceramente, né, eu tô aqui longe, né, mas assim, como aconteceu a pandemia, né, todo mundo está distante fisicamente. Então, não importa se eu estou aqui agora, né, na Olha Califórnia, onde a nós gente está, na aqui. verdade, está Quando a todo mundo Claudinha me assim. falou, olha, Gil, a Carla tá nos Estados Unidos, eu, mas ela vai fazer a live com você e tal. Eu digo, gente, olha só que coisa maravilhosa, né? É a tecnologia nos aproximando, né? Que bom, que bacana. Você aí em outro país, a gente aqui no Brasil, em Salvador, e a gente está conversando como se você estivesse aqui, né? Numa residência bem próxima. É muito bacana isso, essa facilidade, né? Essa proporção que a tecnologia pode nos trazer. Mas fale mais. E aí chegou, então, a abertura do edital. Vocês viram a Pronto, aí, possibilidade de fazer isso aqui nas escolas públicas, nessa proximidade da universidade com as escolas, e conseguimos, né? Então, assim, com um recurso tão pequeno, a gente conseguiu fazer ano passado. Eu digo pequeno para a dimensão, né? Claro que todo claro, recurso, né? claro. Mas é um recurso para o que a gente, né? Até, por exemplo, né? A gente pergunta, houve uma preparação para isso? Eu digo, uma preparação, havia uma proposta inicial, mas que ela teve que ser reorganizada, né, reformulada a cada encontro que a gente tinha com os professores, com os estudantes, porque é uma experiência completamente nova, tanto para a gente quanto para as escolas, né, ter esse processo tão integrado, né, de crescimento. Então, a gente ia mudando a cada momento. Talvez a gente precisasse reescrever o projeto, dizer assim, olha, tantas ações agora foram desenvolvidas que a gente não pensou, por exemplo. E as coisas acontecem, Mara, é incrível. Por exemplo, essa atividade mesmo sobre as mulheres extraordinárias, eu tinha viajado para Recife para apresentar para o Ministério da Educação, né, resultados do projeto, né, como uma prestação de contas. Eu estava passando no aeroporto e vi um livro falando que o título é esse, Mulheres Extraordinárias que Mudaram o Brasil. Aí eu comprei esse livro, comecei a ler os exemplos e pronto, eu vou fazer isso, as meninas vão estudar com a gente. Então, a gente começa a Maravilha. ter ideia em todo lugar e fala com todo mundo. Eu lembro, Gilmara, que a gente, assim, no final de 2019, a gente foi convidado, a gente deu um convite para ir na Embaixada dos Estados Unidos em São Paulo. Olha que chique. Menina! Nunca que Olha, elas teriam essa investidores, possibilidade, gente. Que maravilha! tem investidores querendo investir em projetos sociais aqui e vocês vão ser convidados. A gente todos felizes, né? Preparamos uma apresentação linda, 20 minutos de apresentação. Quando eu desço do avião, no dia da apresentação, que ia ser à tarde, eu recebo uma
mensagem dizendo que a apresentação era de 2 minutos. 2 minutos? O que é que eu vou fazer em 2 minutos? Aí eu, pronto. Aí, quando eu peguei um Uber, eu entrei no Uber, eu comentei que eu falo com todo mundo sobre esse projeto. Aí, a pessoa que estava dirigindo fez assim, Carla, faz o seguinte, você quer treinar comigo? Olha aí! Carlinha? Carlinha, você ficou sem áudio para mim. Será que fui eu aqui, gente? Gente, vocês conseguem me ouvir? Eu não estou ouvindo Carla. Gente, eu não consigo ouvir Carla. Está sem áudio, é? Não, não tô te ouvindo. Carla tá sem áudio. Ah, Carlinha tá sem áudio. Oh, Deus, e Carla falando e a gente não ouve. Então ela não tá me vendo. A gente, você tá sem áudio. Isso, a gente não consegue te ouvir. Ó, gente, eu vou tirar a Carla e vou chamar de novo, tá certo? Porque ela não consegue nos ouvir. Tá tão interessante. Deixa eu ver se ela volta agora com áudio. Projeto maravilhoso, viu, Claudinha? Tô assim, Voltei, em né? BBC. Ah, voltou! A gente não tava falando tudo. E eu aqui fazendo mímica. Gilmara, você parecia assim congelada para mim. Então eu disse, será que Gilmara que congelou e eu tô aqui falando sozinha? Eu fiquei sem saber. Oh, meu Eu não sei amor, onde volta tá. um pouquinho aí, volta um pouquinho a fala. Você estava falando da questão do financiamento e como veio. Não, você estava falando do Uber. Que o Uber disse, treina aqui com a gente, treina aqui comigo. Você estava falando disso, a partir daí a gente não te ouviu mais. Pronto, então eu treinei com ele. Ó, Luninha, saiu, meu amor. Então, assim, ó, vem cá, você quer vir falar aqui com ele? Só dá um alô, vem aqui. Só dá um alô aqui, ó. Essa pequena que tá perguntando aqui, ó, meu pai saiu. Oi, linda! Tá terminando aqui, já eu vou, certo? Então, o que acontece, assim, aí eu treinei com ele, mas só que no encontro, né, os investidores, eles buscavam, né, emprestar dinheiro, né, não era um investimento de doação. Ah, Então, entendi. assim, a gente não conseguiu naquele momento, mas no mesmo dia seguinte a gente tinha essa apresentação no INSPER, né, que é a Universidade de São Paulo, né, na área de economia, muito forte em engenharia. E eles fizeram um contato justamente com o Itaú Social, com Ângela Daniman, que é uma das pessoas, né, que atuam na Fundação Itaú Social, baiana, ex-aluna da Escola Politécnicas, que se encantou pelo projeto, veio nos visitar em janeiro esse ano
e conseguiu, né, Sério? a Fundação Itaú, ela conseguiu um financiamento, né, a Fundação Itaú passou a apoiar o projeto esse ano. Então, Que ele foi crescendo também por maravilha! essas pessoas. Que maravilha! Encantada. Carlinha, Pois tá me é, ouvindo? eu estou Ah, ouvindo, estou tá, ouvindo. tá. Então, a gente vai crescendo aos poucos, viu, Gilmar? Então, assim, cada um contribuindo de uma forma, né? Um projeto construído com várias mãos, cada contribuição, cada pessoa que diz, olha, eu posso ajudar nisso. A gente tem várias pessoas dizendo, cara, eu quero ser voluntário. Às vezes a gente não consegue definir ou juntos atividades, porque são tantas atividades que a gente precisa fazer e às vezes a gente não consegue ter braço para fazer tudo que a gente gostaria. Mas o importante, assim, que a gente percebe é que é todo um grupo de pessoas que vai aumentando. Eu falo grupo, mas daqui a pouco eu nem vou chamar grupo, é toda uma comunidade. Tem líder da comunidade trabalhando com a gente, o professor, né, o senhor Edmilson, daí da comunidade do Engenho Velho da Federação. Ele conhece o projeto, né, se encantou também, já deu palestra para a gente falando sobre a história da federação, né, do Que Engenho Velho da Federação. lindo! Então, a gente quer se aproximar dessa comunidade, dos pais, para que eles apoiem seus filhos. Eles digam assim, olha, não pode faltar aula, você tem que estar lá no horário, e tem que fazer todas as tarefas, e tem que se envolver em atividades extras, e tem que entender que a educação é um caminho assim que leva ao crescimento, e a gente vai juntos tentando trabalhar isso. Maravilhoso. Eu quero! Ai, se a gente pudesse fazer assim uma mágica, sabe? E trazer todos esses projetos. Na sexta-feira nós recebemos aqui canteiros coletivos. Não sei se você já ouviu falar, Escola Verde com Afeto. Projeto maravilhoso de mudança assim, de locais de lixo em canteiros. Agora você Amigo, eu imagine, não conheço, não canteiros conheço. coletivos. Nós tivemos aqui na sexta-feira a presença da idealizadora do projeto. Maravilhoso, Escola Verde com Afeto. Aí hoje eu recebo você. Menina, ciência de dados, eu fico, gente, inebriada, assim. A mente da gente vai trabalhando nas possibilidades de ver, de fato, sabe, Carlinha? Uma escola que atenda aos anseios da nossa clientela, que emancipe, que liberte, como diz Paulo Freire, é uma educação libertadora. E que, sobretudo, a gente veja nessas meninas, nossa, o interesse e o despertar. Eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ser uma doutora, eu posso ser uma engenheira, sabe? Ver a possibilidade de meninas como você trabalhando com química, uma doutora já, assim, trabalhando na UFBA, enfim, despertar esse interesse que a própria sociedade impõe que a mulher dona de casa, a mulher, se eu quiser ser dona de casa, maravilha, super apoio, mas que ninguém pode me dizer o lugar que eu devo ocupar. Essa tem que ser uma decisão minha e a escola, ela é um canal para dar essas possibilidades, para abrir esse leque. Veja o que você falou, a palavra abriu-se o leque, né? Tirou a venda dos olhos. É esse o nosso papel, gente. Encantadíssima. Olha, nós temos 6 minutinhos finais. E aí, você falou que quando a gente pensa em políticas públicas, para uma educação que constrói caminhos através do conhecimento de qualidade. Isso mesmo, Claudinha. Isso mesmo. É a nossa cachaça, assim, eu digo, a educação me move e nos move. Nós temos na rede municipal, estadual, nós temos na rede pública profissionais extremamente, gente, capacitados, inteligentes, estudiosos, profissionais que fazem acontecer a mudança. E a gente precisa validar isso, né? Todos os dias. Né, Carlinha? É verdade, é verdade. Mas quando a gente fala em políticas públicas, em investimentos para projetos como esse, como você percebe? Existe uma dificuldade, né? Claramente, de Pois é. investimentos nessa área.
Pois é, a gente dentro da universidade, a gente trabalha muito com editais, né? Então, editais voltados para a área de educação, a gente não encontra muitos. Tem editais que são essas chamadas com recurso, onde a gente escreve um projeto e submete um projeto, né? Isso. A gente tem muitos editais na área de pesquisa, mas na área de ensino são poucos. Então, talvez se a gente conseguisse ter mais editais onde tivesse essa possibilidade da gente submeter, né, um projeto e ter aprovado, ou ter uma iniciativa, né, onde a gente dissesse assim, alguma, não digo todas, né, porque a gente precisaria, por exemplo, no nosso caso, de um time, assim, um grupo muito grande para desenvolver tudo que a gente já fez. Mas, por exemplo, que promovesse, né, assim, a possibilidade da gente ter ferramentas dentro de sala de aula onde os professores pudessem ter acesso, né, onde os estudantes pudessem ter acesso. Eu acho incrível a iniciativa do Estado e do município, onde todas as escolas, ou boa parte das escolas, elas têm aqueles Chromebooks, né? Então, isso permitiu aqueles computadores pequenos, permitiu que a gente fizesse algumas atividades. Mas como promover com que esses equipamentos possam ser utilizados numa escala maior por os estudantes, né, pelos professores? Como é que a gente pode fazer isso junto? Será que a universidade ela pode ajudar com algum projeto, né, tentando até desenvolver, né, por exemplo, manuais de como, né, quais são as práticas que a gente pode fazer, que é o que a gente está fazendo. A gente está construindo os livros digitais das disciplinas que a gente acredita ser possível e ser importante trabalhar em sala de aula, a parte de ciência de dados, da exploração de dados, a parte do pensamento científico e também um livro dedicado a discutir raça, gênero e ações sociais, lideranças sociais, para que a gente também se forme. Eu, como educadora, também como professora, e todos nós possamos entender que o nosso público de estudantes ele mudou, ele muda, ele tem outros anseios, como é que a gente lida com eles de forma muito respeitosa também, como é que a gente lida com essa diversidade e faz proveito de uma diversidade que é tão rica em Salvador, para que elas juntas a gente construa algo que seja completamente inovador. Imagine essa sociedade, essa cidade que é tão rica, eu digo rica em quê? Em cultura, em experiência, nós estudantes, os nossos estudantes, muitos jovens, eles têm experiências que muitos, né, não tiveram na vida inteira. Nossa, Então, essa experiência todas que eles têm, como é que eles usam e se fortalecem dessas experiências para apoiar a mudança da sociedade? Como é que eu dou instrumentos, forneço instrumentos para eles se fortalecerem e dizer assim, olha, eu posso mudar. É através da educação. Então, uma política pública inclusiva, eu acredito que ele permita isso. Permita o respeito de todos os indivíduos, permita o respeito aos professores, né, onde eles podem ampliar seu conhecimento e buscar novas ferramentas para usar em sala de aula, e permita também, né, essas formas de interação, né, a facilidade de se desenvolver projetos cooperativos, de se lidar com um recurso que não é fácil, né, como é que a gente recebe um recurso e consegue gastar esse recurso com todas, né, aquelas questões burocráticas de uso de recursos, como é que a gente faz isso? Mas é isso daí, assim, é uma área muito difícil, eu acho, assim, da gente pensar de uma forma mais ampla, porque tem muitas questões envolvidas, né, de administração, de poder público, né, da sociedade envolvida, de prioridades também, né, como é que a gente prioriza uma área e em detrimento das outras, como é que a gente faz isso? Então, é uma área difícil, né, que esses conhecedores de políticas públicas, né, eles vêm estudando há muito tempo e podem contribuir muito, né? sem dúvida, verdade. Pois é. Então, Gilmar, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu tenho que, na verdade, agradecer de coração sobre essa, né, por essa possibilidade de a gente estar aqui conversando, ter um público maior conhecendo as nossas ações. Eu espero, quem sabe, tem pais e professores que são dessas escolas e que digam assim, poxa, olha, agora eu estou conhecendo melhor, vou falar com o meu aluno, né, vou falar com o meu estudante, vou falar com o meu filho ou com o meu vizinho, para eles participarem, ou eu não tenho na minha escola, como é que a gente faz para levar para a minha escola também? Da gente tentar juntos crescer, né, e se fortalecer. Muito obrigada, Gilmara. Eu que te agradeço, Carlinha, assim, você ter aberto uma oportunidade na sua agenda para vir dialogar conosco. Essa comunidade, eu chamo a comunidade do Instagram de comunidade Girassóis, porque aqui a gente ilumina uns aos outros, a gente troca essa energia, troca conhecimentos e todos nós crescemos juntos. O Instagram vai nos derrubar, mas eu agradeço imensamente a sua presença, a sua vinda aqui.
A casa é sua, volte quando você quiser. Obrigada, Claudinha, pela indicação. Super beijo, muito feliz, muito grata. Um beijo grande, gente. Um prazer de estar aqui com você e com todos vocês. Linda, guerreira, conte comigo.